Bom dia para você que está em casa. O INSS vai antecipar novamente a primeira parcela do 13º salário para os aposentados. Mais dinheiro no mercado em agosto. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, você escreve tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Bom dia, Marta. Obrigada por voltar aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Olha, uma boa notícia para quem precisa de um dinheirinho a mais. O INSS resolveu antecipar novamente a primeira parcela do 13º salário de pensionistas e aposentados. Com a antecipação, serão despejados mais de 11 bilhões de reais na economia. A meta é pagar os recursos nos contra-cheques de agosto, cujos valores serão depositados no início de setembro. Pelas contas da Previdência Social, serão beneficiados cerca de 26 milhões de segurados. A ideia é que os beneficiários gastem os recursos no comércio, que anda sofrendo com a queda das vendas. Essa antecipação ocorreu nos últimos anos e deu um bom alívio no orçamento de muitas famílias, sobretudo naquelas em que os segurados são os principais provedores. A segunda parcela do 13º virá em dezembro. Essa antecipação já acontece há alguns anos, não é, Marta? Já há uns 5 anos que vem acontecendo a antecipação do 13º salário dessa forma, como vocês veicularam agora. Agora, quem vai se aposentar agora, esse mês, por exemplo, como é que vai ficar? Vai receber também essa antecipação? Bem lembrado, vai receber sim a antecipação do 13º salário, só que vai ser proporcional ao número de meses que a pessoa permaneceu aposentada. Então, quem se aposentar agora vai receber proporcionalmente. Então, vamos supor, nós estamos em agosto, né? Então, se a pessoa se aposentou em agosto, ela vai ter setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 dozeavos, né? Ela vai receber 4 dozeavos ou 1/3 do valor do 13º, do valor do benefício integral. Por quê? Porque é proporcional ao número de meses que ela está aposentada nesse ano de 2012. Certo. A mesma coisa quem se aposentou em abril. Então, são 8 dozeavos do valor do benefício que ela vai receber metade desses 8 dozeavos agora em agosto para pagamento em setembro e depois em dezembro, junto com o benefício de dezembro, vai receber a outra metade proporcional. As outras pessoas vão receber a metade mesmo do valor que recebe mensalmente agora em setembro, referente a agosto, e em dezembro, junto com o benefício de dezembro. Muito bem, vamos às perguntas, porque hoje tem um monte. Olha, o Oswaldino Sena é de Presidente Epitácio. Ele escreve: quem está no auxílio-doença pela Previdência tem direito ao salário, ao 13º no final do ano? Tem direito a todo o período de afastamento? Tem direito ao 13º. Por quê, Madi? Porque o auxílio-doença, ele é um benefício que substitui o rendimento daquele trabalhador. Quer dizer, em vez dele receber a remuneração, ele está afastado do trabalho para tratamento médico e nesse período ele vai receber, em substituição ao seu rendimento, o benefício. Se ele fica mais... a proporcionalidade também, se ele não fica um ano, então ele não vai receber o 13º integral, como a gente acabou de explicar, mas vai receber proporcional ao número de meses em que ele permaneceu afastado naquele ano. Tamires é de São Bernardo do Campo. Estou de licença maternidade. Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio maternidade mais o salário ou só o auxílio. Na verdade, ela está fazendo uma pequena confusão. O salário, ele é substituído exatamente pelo auxílio que é pago, no caso da empregada, segurada, empregada, então ela tem um vínculo empregatício em carteira de trabalho, sem contar o doméstico, porque o doméstico quem paga o salário maternidade é o INSS. Para as demais empregadas que têm vínculo de emprego registrado em carteira, essas empregadas elas recebem o auxílio, que seria igualzinho à remuneração delas do próprio empregador, né? Só que o empregador abate esse valor da folha de salários. Quando ele vai recolher o INSS, ele abate esse valor como um valor antecipado. Quer dizer, o INSS estaria pagando esse benefício
mas o empregador é que faz o pagamento e desconta do valor que ele tem que pagar como contribuição da folha inteira de todos os empregados dele. Então, vamos supor que ela receba R$5.000 e é um benefício que não tem limite teto, que é o R$3.916. Estou falando alto que é exatamente para dar esse exemplo. Então, a média de benefícios, de hoje no Brasil é de R$840, né? A maioria dos benefícios pagos é de R$840. Então, esse exemplo até sai do padrão, mas a gente tem que dar, porque tem pessoas que recebem remuneração acima de R$3.916. Essas pessoas não vão ter o limite teto, é uma exceção que tem nessa regra do limite teto. Então, a pessoa recebe o valor integral da remuneração, não vai sentir diferença nenhuma. Estando empregada, não vai sentir diferença nenhuma. O empregador faz o pagamento normalmente, recebe inclusive o olerite e vem escrito no olerite, salário maternidade. E esse valor é descontado do valor que a empresa tem que pagar para o INSS a título de contribuição. Muito bem, olha, o Maurício é de Santo André. Ele escreve: eu trabalhei no departamento de engenharia em uma empresa que paga insalubridade aos funcionários da produção. Mas eu nunca recebi insalubridade durante os 20 anos em que trabalhei nessa empresa. Devido à minha função, o contato e permanência na produção era constante, não habitual. Gostaria de saber se eu tenho direito a requerer a insalubridade. Tem direito a receber, a requerer sim, a brigar por esse direito, porque isso pode ter e vai ter reflexos no benefício previdenciário. Então, o que deve fazer? Deve juntar as provas que tem, que possui. Muitos outros colegas podem já ter ingressado com ação judicial para pleitear esse... Primeiro, tentar amigavelmente. Vai no RH, leva o olerite. Olha, o meu colega já conseguiu isso aqui na justiça, eu quero a extensão desse direito também. Se for negado, isso se ele tiver ainda vinculado à empresa, né? Se for negado, ele pode ingressar com uma ação trabalhista e é muito mais oneroso para o empregador, né? Um bom empregador, quando ele tem reiteradas ações pleiteando o mesmo direito, o que ele faz? Ele já estende isso para os demais. Por quê? Porque isso tem um custo, é muito mais caro. Você tem agora o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho está fazendo uma campanha, acho que a maioria das pessoas já viram. Na televisão, o empresário todo bonito, de gravata, carregando um tijolo, um concreto pesado, a dívida trabalhista, ela pesa muito no orçamento das empresas. Por quê? Porque a taxa que é aplicada é uma taxa de correção, é equivalente à taxa Selic. Então, é muito caro, não existe investimento que vá recuperar esse dinheiro para o empresário. Então, é muito mais inteligente que esse trabalhador consiga isso também por meio dos sindicatos de classe. As entidades de classe podem obter essa extensão dessas ações através do diálogo com o empregador. E se conseguir, muito bem. Se não conseguir, vai à justiça, procure a OAB ou o próprio sindicato, um advogado, para poder estar ajuizando uma ação trabalhista, onde ele vai provar que existe essa exposição e que essa exposição ela acontece na maior parte da jornada de trabalho dele. Ele fala que é na jornada toda. E aí ele vai obter, sim, além do adicional, o direito a um laudo, um PPP, que a gente já explicou aqui, que é aquele perfil profissiográfico, que mostra exatamente todos os agentes que aquele trabalhador está exposto durante o seu trabalho e vai fazer jus àquela aposentadoria um pouco mais precoce, e se for 25 anos totalmente nessa condição de trabalho, inclusive sem o fator previdenciário, com benefício integral no futuro. Muito bem. A Sônia Santos é de Guarulhos e tem 38 anos. Ela conta: o meu marido descobriu que tinha câncer em março desse ano. Ele trabalhava registrado, já tinha 25 anos de contribuição. Foi concedido o benefício, ele passou em perícia médica em maio e faleceu em junho. Não deu tempo de ele receber o auxílio-doença. Daí o INSS informou que a carta não chegou porque eles iam aposentá-lo. Daí ela escreve: gostaria de saber se o valor da minha pensão é o mesmo valor do auxílio-doença dele. Eu tenho 3 filhos menores e era casada legalmente com ele. Puxa vida, sentimos muito aí pela sua perda. O auxílio-doença, ele é 91% dessa média aritmética de 80 melhores contribuições do seu marido, de julho de 94 até a data do evento do afastamento dele por doença. Então, essa média aritmética, ele não recebeu, mas tem direito, inclusive, a esses dias do afastamento, né? Do afastamento até o óbito. Se eles não tinham aposentado ele, como ela mesma diz, ela não recebeu nem a carta, então ela tem que receber
esse benefício ou de aposentadoria por invalidez, que aí sim é de 100% dessa média, ou do auxílio-doença, que vai depender aí da interpretação que o INSS vai dar para isso. Ela pode até brigar pela integralidade, pela aposentadoria desde a data do requerimento, se o próprio INSS diz que eles iam mandar a aposentadoria, por isso que não deram o benefício. Então, é muito difícil o INSS dar a aposentadoria por invalidez, MAD, logo no requerimento. Eles sempre dão um afastamento e depois, pela lei, é um direito, se você está inválido desde o começo, você tem direito desde a data do afastamento à invalidez. Mas é difícil porque o médico, o perito do INSS, ele não tem um contato com o paciente, né, com o segurado, assim, a ponto de, com firmeza, dizer ele não tem mais chance de recuperação. Então, geralmente, ele dá um afastamento e depois vem a aposentadoria por invalidez. No caso, então, ela vai receber, a pensão é de 100%, toda a pensão é de 100% dessa média que a gente falou agora. E como ela tem filhos menores, ela deve habilitar ela como dependente, esposa, legalmente casada, e os 3 filhos, levar a documentação dos 3 filhos. Às vezes, o que acontece, Mádia? A pessoa leva só a documentação dos filhos menores porque não sabe que ela também tem direito. Depois os filhos vão ficando maiores, e aí quando o mais novo completa a maioridade, que para efeito de recebimento de pensão não é 18 anos, é 21 anos, que a lei é especial, então ela é de 21 anos. Aí o que acontece? Cessa a pensão, porque às vezes a pessoa não sabia que tinha direito também. Então tem que requerer ela também é beneficiária e vão ser todos eles os dependentes. E o valor da pensão é de 100%. Olha, Luiz Teixeira, de São Paulo, conta que tem 48 anos, ele é médico e está no serviço público desde 93. Ele conta, eu trabalho em 2 vínculos públicos como cirurgião geral. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. E ainda se eu vou poder ter 2 aposentadorias. Como funciona a aposentadoria antes do tempo com remuneração de 70% do salário? Bom, primeira coisa, ele é médico e é servidor. Ele é servidor com 2 vínculos de servidor. O servidor público do sexo masculino se aposenta com 35 anos de trabalho, né, e 60 anos de idade. Para ele fala em proporcionalidade, aí, só que o médico, vamos explicar agora a função de médico dele. Isso é regra para o servidor. Então, o homem, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. A mulher, 55 anos de idade e 30 de contribuição para o serviço público. E o INSS não tem esse requisito de idade que a gente está falando agora. Então, o que acontece? No caso do médico, o serviço público não tem a regulamentação da aposentadoria especial como tem os demais trabalhadores. No entanto, a função é a mesma, é médico, ele vai ser médico tanto no regime geral quanto no serviço público. Vai estar exposto aos mesmos agentes que ele está exposto num vínculo seletista, né, do INSS, como num outro vínculo, que pode até ser seletista, mas com relação a regime próprio de servidor público. Então, o que acontece? Existem... E já temos decisões do Supremo Tribunal Federal, inúmeras decisões, e aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça também já deu uma decisão, foi o pleno do Tribunal de Justiça, portanto, é uma decisão que abrange todos os funcionários do estado e que permite a eles o cômputo desse tempo como aplicando a lei do regime geral, que é exatamente possibilitar a essas pessoas, ele é cirurgião, imagina um cirurgião, ele tem contato ali, ele abre as pessoas, ele tem contato com sangue, enfim, com um monte de agentes biológicos e que, portanto, ele faz jus à aposentadoria com 25 anos de tempo de contribuição, sem o requisito da idade. Então, ele não precisaria completar os 60 anos. E nem os 35, aplicaria a lei do regime geral, 25 anos de trabalho. E aí ele já poderia entrar. Só que não é tão simples, Madi. Por quê? Porque o regime próprio, como ele está sendo obrigado a cumprir essa determinação judicial, e o que ele faz? Ele vai aplicar, baixaram-se decretos, inclusive tem um decreto, é um decreto... na verdade, uma portaria regulamentando essa decisão. E é federal. No âmbito dos estados, a gente ainda não tem isso, né? Então, o que está acontecendo? No âmbito federal, eles têm entendido que tem que aplicar a lei, inclusive na forma do cálculo. E aí o servidor fala, opa, espera um pouco.
Se eu sou servidor, ingressei antes da emenda constitucional 41 em 2003, e eu tenho direito à paridade, o que é paridade? É receber na minha aposentadoria o mesmo valor que eu receberia se eu tivesse em atividade. Então, agora, eu vou usar a lei do regime geral e vou ter uma média aritmética de 80% melhores contribuições, e isso é bom para mim? Então, tem que pensar e tem que brigar também pela questão do cálculo. Às vezes, você usa uma ação que já está ali, você vai requerer, vai ser surpreendido com esse valor. Qual a opção dele? Pode usar isso tudo, depois entra na justiça para revisar o valor da renda mensal. E o médico, a gente já falou aqui, tem direito a 2 aposentadorias ao mesmo tempo, por quê? Porque a Constituição garante e permite a eles ter mais de um vínculo empregatício. Então, até 2 benefícios diferentes, ele pode sim, do regime próprio federal e um estadual ou municipal, é possível sim. Muito bem, olha, quanto mais você explica, mais eu vejo que existem muitas dúvidas, não é? Mas aqui no Pronto Atendimento a gente tira as dúvidas dos telespectadores. Olha, o Nilson Gaia é de Bauru. Ele escreve: eu trabalho em uma empresa em que a máquina é acima dos 90 decibéis há 25 anos. No período de 98 a 2003, uma lei alterou isso, né? E alterou, elevou, né, esses decibéis máximos de 80 para 90. E a firma apresentou um laudo de 88. Como é que eu faço para corrigir esse laudo, já que eu estou prestes a me aposentar? Houve uma alteração, é isso, Houve, Marta? sim. Em março de 97, até março de 97, eram 80 decibéis. Aí o que aconteceu? A partir de março de 97, aumentou o número de decibéis exigidos para dar esse direito de aposentadoria especial em função desse agente físico ruído. E passou, então, a exigir a maior que 90 decibéis a exposição do trabalhador para ter direito a esse tipo de aposentadoria especial. Depois, isso durou até novembro. Olha só, então você tem 3 tipos de decibéis. Até março de 97, a exposição tem que ser acima de 80. De março de 97 até novembro de 2003 é acima de 90 decibéis. E de novembro de 2003 até agora, 85 decibéis. Então, hoje, a exposição acima de 85 decibéis, de 2003, então, portanto, até hoje, esperamos que não mude mais, é acima de 85 decibéis, a exposição para poder fazer jus a essa aposentadoria especial por ruído. Ele fala assim, mas por que você falou? Ele quer saber como fazer para mudar o laudo. Bom, você tem que provar, se a empresa deu um laudo atestando 88 decibéis e você estava exposto acima de 90, como você está falando, você tem sim direito a provar que a exposição era maior. Como fazer isso? Através de uma medida judicial. Então, você pode entrar com a medida judicial, mas é bom procurar a sua entidade de classe, o seu sindicato. Por quê? Porque eles podem providenciar para você um laudo feito para produzir a prova antecipada. Então, você pode pedir para que o sindicato providencie junto ao Ministério do Trabalho, você pode fazer até a denúncia de que aquilo não corresponde à realidade ali do trabalho. E aí, o próprio Ministério do Trabalho pode pedir que seja feita uma medição lá. E o seu sindicato pode acompanhar isso por meio de um engenheiro ou médico do trabalho e que vai acompanhar as medições. A medição por ruído, Madi, tem que ter um aparelho que seja também confiável, que vai fazer essa medição, né? Por isso que a gente fala, não basta o empregador fazer a medição, você tem que acompanhar, mesmo se você tiver uma ação judicial e não fez essa prova pré-produzida, você tem que acompanhar o dia da perícia para saber qual é o aparelho que está sendo usado, quando que ele foi, existe um certificado de que aquele aparelho foi regulado em tal data, qual é a marca do aparelho, enfim, tudo isso é importante. Para quê? Para que seja realmente feita uma perícia isenta de interesses, né? Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Marta Geller. Bom, agora a gente vai para as ruas de Belo Horizonte, para saber as dúvidas dos mineiros sobre Previdência Social. Meu nome é Célio Soares. E qual a diferença entre auxílio-doença e auxílio-acidente? E aí, Marta? Ô, Célio, boa pergunta. É uma dúvida que as pessoas têm e às vezes nem conhecem, nem sabem que tem direito ao auxílio-acidente. Por quê?
O auxílio-doença, Madi, é um benefício pago para a pessoa que está incapacitada temporariamente para o trabalho. Então, a partir do 16º dia, para quem tem vínculo de emprego, pode requerer o benefício e vai se afastar do trabalho e, em substituição à sua remuneração, vai receber o auxílio-doença. Esse auxílio-doença ele é pago numa razão de 91% daquela média aritmética de julho de 94 até a data do evento. E enquanto que o auxílio acidente, né, ele é um benefício que é pago em substituição, na verdade ele não substitui a renda do trabalhador, ele é pago numa forma de indenização. Né? Então, a pessoa, depois que é considerada curada, entre aspas, quer dizer, ela teve alta médica, né? Ela está curada, mas, por que entre aspas? Porque ela tem uma sequela que reduz a capacidade de trabalho dela, ou é uma sequela que faz com que ela, inclusive, não possa nem exercer aquela mesma atividade, ela vai ter que exercer uma outra atividade, vai ter que passar por uma reabilitação profissional. Em função disso, desse maior esforço que ela tem que desenvolver, é pago um benefício que se chama auxílio acidente, e é 50% dessa média aritmética que a gente explicou aqui. O benefício auxílio acidente, ele era sempre pago em função de um acidente ou doença do trabalho. No entanto, houve uma modificação na legislação em 97 e as pessoas podem requerer esse benefício por qualquer sequela, seja ela do trabalho ou não. Aline Barbosa escreve que ela está escrevendo esse e-mail em nome do avô dela, o Edir Ramos Barbosa. Ele gostaria de saber se quem se aposentou em 29 de julho de 93 tem direito à revisão e perda salarial. Caso ele tenha esse direito, ele poderia ir diretamente ao INSS ou é necessário contratar um advogado? Em função de perda econômica, planos econômicos, que no caso era o plano Collor, o plano real, né, julho de 94, março de 94 até fevereiro de 97, as pessoas tinham aquele direito à revisão da URV, que inclusive foi objeto de uma medida provisória e tal. O benefício dela é anterior, é de 93. Ela quer saber, pode ser que em tese ele pode ter a revisão do teto, que é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as pessoas que ficaram com um benefício limitado no teto na época da concessão, portanto no caso dele em 93, teriam o direito de recuperar esse valor que ficou represado ali e que em função dessa decisão, podem estar buscando isso na Justiça. Mas o INSS está pagando também administrativamente essa revisão para algumas pessoas. Alguns ficaram de fora ou porque houve uma interpretação de qual o período que teria direito. Eu entendo que todas as pessoas, desde outubro de 88 para cá, teriam direito a essa revisão. Que se não tiver na lista, para saber se você está contemplado, não recebeu carta do INSS ainda, entre no site, que é o www.inss.gov.br. Lá pelos seus dados, você põe lá nos dados de revisão do teto do Supremo, existe essa possibilidade de pesquisa, você põe os seus dados e vai verificar se você foi ou não contemplado. Se não foi, procure um advogado da sua confiança, sua entidade de classe, para ir ajuizar a ação judicial de revisão. Mas não é todo mundo que tem que fazer continha, tá? Que às vezes ficou limitado, mas já recuperou isso ao longo dos anos. Então, não adianta também gerar uma expectativa de se você realmente não fez o cálculo para saber se tem direito. Certo. Olha, o Elvis tem 33 anos, é de Rio Verde. Ele conta, eu estou recebendo o seguro-desemprego e recentemente fui submetido a uma cirurgia. Após receber o seguro-desemprego, depois de quanto tempo eu posso dar entrada no auxílio-doença? Na verdade, olha só que equivocado isso. Quando a pessoa está doente, ela, a partir do 16º dia, no caso ele não está mais trabalhando, né? Primeira coisa, ele não podia ser mandado embora se está doente. Por quê? Porque a doença afasta, ela suspende o contrato de trabalho. Ele pode, inclusive, entrar com uma ação para reintegração. Mas ele conta que foi submetido a uma cirurgia do intestino. Sim, mas ele disse que estava desempregado, né? Ah, já estava desempregado quando foi submetido. Não, então, estou recebendo um seguro-desemprego e recentemente... Pois é, mas é muito estranho isso. Pode ser que ele tenha sido demitido, está recebendo seguro-desemprego e aí fez a cirurgia depois e aí não tem, tudo bem, ele já não estava doente, foi uma cirurgia de emergência, pode ter acontecido realmente. Mas se não, se você já estava doente antes, cabe uma ação para reintegrar, de reintegração no emprego, porque a doença suspende essa relação de emprego e você passa a ter direito
ao auxílio-doença a partir do 16º dia do afastamento. Para quem não é empregado registrado em carteira, a mesma coisa, a partir do 16º dia pode estar ingressando com pedido administrativo para requerer o benefício de auxílio-doença. E aí, no caso, se ele já está recebendo o seguro-desemprego, se ele entrar com pedido, automaticamente o seguro-desemprego é suspenso o pagamento. Portanto, na verdade, em tese, eu não vou ensinar uma coisa que não é legal, não é? Eu não acho que é correto você estar recebendo o benefício de seguro-desemprego se o seu risco social é a doença. Você teria que estar recebendo o benefício por doença e o certo é você ir pleitear o benefício por doença o quanto antes e o benefício de seguro-desemprego é suspenso. Muito bem, o programa está quase no finalzinho e eu queria contar que a Marta Geller, que é a nossa convidada de todas as segundas-feiras, ela lançou um livro que me parece bastante interessante, chama-se Danos ao Trabalhador Decorrentes do Ambiente de Trabalho, Conceito de Risco Ambiental, Responsabilidade Civil, Ações Regressivas. Conta pra gente, Marta, como que começou esse trabalho aqui seu? Esse trabalho meu é fruto de uma pesquisa feita na pós-graduação da PUC aqui em São Paulo, com a orientação da doutora Heloísa Derzi, e foi uma sugestão do professor Wagner Balera, meu mestre, e é um trabalho importante, Madi, nesse momento, por quê? Porque o INSS, além das ações regressivas relacionadas ao meio ambiente do trabalho, agora está entrando também com as ações regressivas por qualquer risco social, quer dizer, acidentes de carro, a gente até já comentou aqui, já foi objeto do nosso programa. Então, é muito importante, até para punir aquele que causa o risco, que causa aos cofres públicos o desembolso de um benefício, seja ele por invalidez, por doença. E no caso aí a gente faz esse alerta, tanto para o empregador quanto para o empregado, os seus direitos, né? O empregador, o que ele deve fazer para evitar esses riscos decorrentes do acidente e doença do trabalho, e do empregado para ele ir buscar os seus direitos e com isso, punindo o empregador, a gente vai tendo um aprimoramento aí nessa relação tão importante que é a relação de trabalho. Legal. O conteúdo dele, então, pode eventualmente se transformar em pauta para o nosso programa novamente, não é? Com certeza. E quem quiser comprar o livro pode procurar em qualquer livraria, já está disponível. E se não achar, pode entrar em contato com a editora, que é a www.edipro.com.br. Marta Geller, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento e até semana que vem. Obrigada, é um prazer estar aqui. E parabéns, que agora estamos no rádio. Sim, e o mérito é todo de vocês, da equipe toda aqui, seu e de todo mundo. Obrigada, Marta. Olha, então, a gente fica por aqui. Amanhã, se você está pensando em se casar, além de se preocupar com a festa para o grande dia, já pensou em que tipo de união você vai adotar? Qual será o regime de bens do casamento? Amanhã a gente fala sobre direitos de família. A gente se encontra às 8. Até lá.